Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 30 de junho de 2025, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Revista Espírita. E nós estamos no ano de 1861 e o mês de abril. Vamos então, esse trabalho será conduzido pela nossa querida amiga Carlinha. A Mita hoje não pôde se fazer presente. Já vamos envolver a Carlinha para fazer a prece de gratidão. Jesus amado, te agradecemos mais uma vez essa oportunidade que tu nos concede de encontro, de estudo, de aprendizado. Uma pausa importante na correria da vida material, das lutas, das conquistas do material, do que nos faz sobreviver, mas mais que tudo, o que nos mantém em pé, essa luz, essa direção que tu nos dás nessas lições que tu nos permites participar. Ajuda-nos a não esquecer delas nos momentos difíceis, nas horas mais duras e nos momentos tranquilos também. Que no dia a dia possamos colocá-las em prática na nossa família, nos nossos colegas e assim ser um pouquinho de luz nessa vivência que é tão às vezes sombria, às vezes difíceis, mas com a tua presença, Jesus amigo, nos dá ânimos, nos dá alegria e nos deixa tranquilos. Fica conosco e nos ajuda hoje e sempre, que assim seja. Nós estamos no item correspondência, onde um correspondente de Roma informa que ele tinha muitas dúvidas e ele se preocupava das manifestações espíritas lá em Roma. E até que ele tinha tantas dúvidas, mas enfim saiu o livro dos Espíritos e ele está utilizando muito bem. E aí ele manda uma correspondência para o Kardec responder o que ele acha disso. E Kardec até pede desculpas porque é uma profusão de matérias que ele não pode publicar tudo, mas ele publicou essa daqui, que o Espírito Perguntas e Respostas, o Espírito que se manifesta lá em Roma para este correspondente, diz que ele conhece o Livro dos Espíritos. E ele diz assim, nossa, você conhece o Livro dos Espíritos? Como não conheceria a nossa obra? E aí a gente até falou que não foi um livro qualquer, foi todo um movimento que quem estava sintonizado no mundo espiritual certamente soube do que houve. E a Mita relembrou que no Contos e Cartas e Crônicas tem a reunião no astral, de como foi todo no mundo espiritual, como foram chamados espíritos de alta envergadura, os espíritos mais ou menos, os que estavam encarnados, todos que iam participar. Então, a gente viu que foi um movimento bem grande e os espíritos estavam ali sintonizados, sabiam sim do que ia acontecer. Então, aqui quem está fazendo as perguntas? É o correspondente de Roma para o espírito, que são um espírito familiar que se manifesta lá em Roma. Tá. E ele mandou para Kardec. Já pergunta e resposta, né? É. E ele pergunta sobre o espiritismo, né? Não é de temer a oposição dos seus detratores do espiritismo? Quando se dissipam as nuvens que obscurecem o sol, este brilha com mais vigor. Então essas nuvens serão dissipadas? Basta um sopro de Deus. Assim, em vossa opinião, o espiritismo se tornará uma crença geral? Dizei, universal. E aí a gente vai vendo que, pode ter pela própria revista espírita, né? Quem tenta detratar mais divulga do que obscurece. E aí a gente está chegando aqui até hoje, estudando o espiritismo. E por que ele diz universal? O espiritismo, ele não é uma criação humana. Nem da Terra, né? E nem da Terra. Não é uma criação humana. O espiritismo é uma lei que rege o universo. E por isso é que ele é uma revelação. Está sendo revelado o que já existia. Então, o fenômeno da reencarnação, ele é para todos os planetas, não é só para cá. Por isso é que ele termina dizendo aqui, dizei universal. Porque o espiritismo, ele não é uma religião humana. O espiritismo é uma revelação de leis que regem o universo inteiro. É uma realidade.
É uma realidade. Então, a reencarnação está para todos os planetas. A lei de ação e reação está para todos os planetas. A lei da comunicabilidade dos espíritos está para todos os planetas. Então, todas essas leis basilares que nós aprendemos na doutrina são leis universais. Por isso é que ele diz, em vossa opinião, o Espiritismo se tornará uma crença geral, ele diz, dizei universal. Porque vai chegar um momento em que toda a humanidade vai entender a reencarnação. Não vai mais haver dúvida, porque a ciência comprova. Gente, durante muito tempo, o que se acreditou? Que a Terra estava parada e que o Sol estava girando em torno da Terra. E todo mundo teve que aceitar isso. Era assim que funcionava. Mas na realidade era assim que funcionava? Não. Então foi preciso assim. Seria morto, como muitos foram. Então, foi necessário o tempo e a ciência para comprovar que, em verdade, era a Terra que estava girando em torno do Sol. Então, a ciência também vai chegar um momento que ela não terá mais como negar. Ela está se aproximando, começa a se aproximar disso. Então, já tivemos e vai voltar de uma forma mais ostensiva a transcomunicação, a comunicação dos espíritos, o processo da reencarnação, porque as crianças começam a recordar, nascem já recordando. Como é que você pode entender isso? Nós temos aqui no Brasil o Davi, é um menino de 5, 6 anos de idade que dá aula sobre o corpo humano e sobre as enfermidades humanas. Com 5 anos de idade, já sabe falar inglês. Eu achei engraçado ver uma coisa. E ele aprende sozinho, ele aprende usando o sistema. Então, ou seja, aprende sozinho, por que tanta facilidade? Então, obviamente que isso ele recorda. E ele diz, teve uma das entrevistas dele, Carlinha, me desculpa, que ele diz o quê? Que ele à noite tem uma senhora que ele sonha e que dá aula para ele. Poxa, a gente que é espírita, a gente entende muito bem. Ele precisa trazer isso muito claro na mente dele. Não, só ia falar que teve uma entrevista que ele disse que ele faz terapia. Sim. E aí, tá dando certo? Não tá dando certo. E por quê? Agressividade crônica. Agressividade alguma crônica. Coisa ele tem, né? Crônica. Agressividade ele crônica, mesmo. né? A impaciência, porque não deve ser fácil para um espírito dentro dessa hierarquia intelectual dele, que é o grande número que vai chegar agora, se limitar ao corpo. Então, essa agressividade é, de certa forma, uma impaciência. Eu tenho que esperar crescer para mostrar quem eu sou, para fazer o que eu devo fazer. Então, isso promove. Imagina você grande ter que entrar numa caixinha de fósforo. É mais ou menos o corpo. Então, essas encarnações de agora, vai cada vez... Gente, nós estamos em 2025. Nós estamos aí, daqui a 5 anos é 2030. E daqui a pouco é 2050. Então, os adultos de 2050, daqui a 25 anos, é essa turma que está nascendo agora. E é essa turma que vai fazer a diferença. Ainda vai nascer alguns espíritos ainda extremamente perversos, ainda vai ter um aqui, outro ali. Só que a proporção vai diminuir. A proporção vai ficar menor. O bem começa a preponderar. O número de pessoas voltada ao bem e à humanização é muito maior do que os da animalidade. Esse é o processo de mudança e transição que nós estamos no ápice, entendeu? Então, ou seja, ela é uma lei o quê? Universal. Universal. Não é uma lei humana, não é uma lei da Terra, tá? Entretanto, há homens que parecem muito difíceis de convencer. Ou seja, existe, isso aí com HA, né? Existe os que jamais o serão nesta vida, mas diariamente a morte os arrebata, né? Já acabou de ver o Humberto de Campos. Acabamos de ver Humberto de Campos. Então, vai desencarnar, a morte vai arrebatar e a pessoa começa a dobrar um pouco os seus joelhos. Aí a Carlinha está mostrando o que a gente acabou de estudar na obra Cartas e Crônicas, vendo o processo de mudança do próprio Humberto de Campos, né?
Não virão outros em seu lugar e que serão tão incrédulos quanto eles? Olha só, mas não vão vir outros piores, né? Mas não vem gente pior, não. Deus quer o triunfo do bem sobre o mal, da verdade sobre o erro, assim como anunciou. É preciso que venha o seu reino, né? Meu reino não é deste mundo ainda, mas o dia vai ser. Seus caminhos são impenetráveis, mas crede bem que para ele querer é poder. Ou seja, que isso aqui vai se tornar o reino dele e vai, o planeta vai. Então, nós sabemos que é o processo do exílio. Quem ainda quer bater em ponta de pedra, ou uma pedra com a outra, vai bater em outro planeta. Mas aqui vai, então é um processo, existe um tempo para isso. Existe um tempo específico para isso. Algum dia o Espiritismo será aceito aqui? Será aceito e florescerá. No mesmo instante, o Espírito dirige o lápis sobre a penúltima resposta e a sublinha com força. Qual foi a penúltima? Que para Deus querer é poder. Deus quer o triunfo do bem sobre o mal. Aí pega o lapisinho, né, vai lá e grifa o que já tinha escrito. Né? Presta atenção aqui, eu já te respondi, né? Qual pode ser a utilidade do Espiritismo para o triunfo do bem sobre o mal? Para isto, não basta a lei do Cristo? Interessante essa pergunta, boa, né? Como pode ser a utilidade do Espiritismo para o triunfo do bem sobre o mal? Para isso só não basta o Cristo, né? Só que o Espiritismo é o trabalho do Cristo, é a continuidade. Vamos ver. Certamente esta lei bastaria do Cristo, caso a praticassem. Então, é o que Kardec pergunta aos espíritos em relação aos profetas, né? Aí diz assim, sim, mas vocês esqueceram. Por isso que Deus envia, né? Porque a gente esquece, por isso que ele diz aqui, olha, certamente esta lei do Cristo bastaria, caso a praticasse. Não precisaria ser Não precisaria espírita, né? mais. Um bom homem não precisa ser espírita, um homem de bem, né? Porque a atitude dele já é uma atitude que o Espiritismo nos ensina, que é a atitude que Jesus ensinou. O Espiritismo não é um rótulo, o Espiritismo é uma conduta de vida. Se eu não vivo o Espiritismo, eu não sou espírita. Mas, aí ele diz assim, certamente esta lei bastaria caso a praticasse. E aí ele pergunta, mas quantos o fazem? Quantos seguem os passos do Cristo? Quantos não têm da fé senão a aparência? O rótulo? Assim, vendo Deus que a sua lei era ignorada e incompreendida e que, a despeito dessa lei, o homem vai se precipitando cada vez mais no abismo da incredulidade, quis Deus, né, dar-lhe uma nova marca de sua infinita bondade, bondade de Deus, multiplicando aos seus olhos as provas do futuro pelas manifestações brilhantes de que é testemunha, advertindo-os de todos os lados por esses mesmos que deixaram a terra e lhes vem dizer, nós vivemos. Em presença de tais testemunhos, os que resistirem não terão desculpa. Expiarão sua cegueira e seu orgulho através de novas existências em mundos inferiores, que serão mais penosas, até que finalmente abram os olhos para a luz. Crede bem que, entre os que sofrem na terra, há muitos que expiam as existências passadas. Abril de 1861, né? Já falando da transição. Já falando. É porque a transição, ela começou com a chegada da doutrina espírita. Ali começou a transição. O pessoal acha que transição foi o ano 2000, né? De jeito nenhum. E essa explicação dele é bem legal, porque assim, antes do espiritismo, era só isso aqui, né? Só essa vida na Terra, fazer o bem aqui. Mas por que fazer o bem aqui se não tem consequência? O espiritismo vem mostrar que tem consequência, né? A vida espiritual muito mais pungente,
mostrando o que você fez aqui tem consequência lá. Então essa lei de causa e efeito mostra melhor pra gente por que fazer o bem. E que Jesus falou, mas que nós entendemos de uma forma muito curta, né? Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Essa é a lei de ação e reação. Aí ele fala, para se renovar precisa nascer de novo, né? Da água, ele fala, então é batizar. E é muito mais do que isso, né? A gente está vendo a expiação. A água representa a matéria, da água e do Espírito. A gente ficou só ali no que ele falou mesmo, só no literal. Né? Pode o Espiritismo ser olhado como uma lei nova? Resposta: não, não é uma lei nova. As interpretações que os homens deram da lei do Cristo têm gerado lutas que são contrárias ao seu espírito, ao espírito do que Jesus ensinou, inclusive. Deus não quer mais que a lei de amor seja um pretexto de desordem, de lutas fratricidas, porque nós sabemos que as maiores guerras foram as religiosas. Gente, foram séculos e séculos de guerras. O período da Inquisição. E ainda temos, né? E ainda temos, em torno da religião. Então, quando a gente fala de Idade Média, nós estamos falando de 500 a 1500. São 1000 anos, gente. Não é guerra de 2, 3 anos, não. Então, as maiores guerras foram as religiosas. Então, ele diz, Deus não quer mais que a lei de amor seja um pretexto de desordem, de lutas fratricidas. Exprimindo-se sem rodeios e sem alegorias, o Espiritismo está destinado a restaurar a unidade da crença, que é isso que a gente tem que ter muito cuidado. Então, a função do Espiritismo é trazer agora, no momento exato, já com a maturidade e a sociedade, trazer sem ritos, sem crendices, e reviver o cristianismo primitivo. Então, por isso que a gente tem que estudar a obra Paulo Estevo, para nós entendermos como era o cristianismo primitivo, para a gente replicar. Então, a função das casas espíritas é trazer o cristianismo de volta. Então, não vamos inventar marmotas, crendices. É sentar e vamos estudar Jesus. Lembra da Casa do Caminho, né? Vamos acolher os necessitados, mas vamos também sentar. Lembra de Estevão ali pregando, ensinando para todos. Nós não podemos afastar do centro espírita as pessoas mais simples. Quando a gente peca, quando a gente faz um estudo muito intelectualizado, que acaba separando as pessoas mais simples que não conseguem acompanhar. Isso é um erro enorme nosso. Então, essa é a função do Espiritismo, né? Exprimindo-se sem rodeios e sem alegorias, o Espiritismo está destinado a restaurar a unidade da crença. É, pois, a confirmação e o esclarecimento do cristianismo, que é e será sempre a lei divina, a que deve reinar em toda a terra, cuja propagação vai tornar-se mais fácil por este poderoso auxiliar, que é a doutrina espírita. A doutrina espírita, ela é o auxiliar do cristianismo. Ela não veio trazer nada de novo. Nada de novo. Ela veio auxiliar, trazer as interpretações. Por isso é que Kardec diz, Jesus fala, eu sou a porta. E Kardec diz, e o Espiritismo é a chave para abrir essa porta. Ou seja, a lei é a lei do Cristo. Que é a lei de Deus. Que é a lei de Deus. Vamos iniciar agora o item Ensinos e Dissertações Espíritas. O artigo Vai Nascer a Verdade, enviado pelo Sr. Sabor de Bordeaux. Quais são os dolorosos gemidos que vêm retumbar em meu coração, fazendo vibrar todas as suas fibras? É a humanidade que se debate no esforço de rude e penoso trabalho, porque vai dar à luz a verdade. Acorrei, espíritas,
arrumai-vos em redor de seu leito de sofrimento. Que os mais fortes entre vós tenham os membros retesados sob as convulsões da dor. Que os outros esperem o nascimento dessa criança e a recebam nos braços a sua entrada na vida. Chega o momento supremo. No último esforço, ela escapa do seio que a havia concebido, deixando sua mãe por algum tempo abatida, na atonia da fraqueza, no abatimento da fraqueza. Entretanto, nasceu sadia e robusta, e de seu largo peito aspira a vida a plenos pulmões. É preciso que a sigais passo a passo na vida, vós que assististes ao seu nascimento. Vede, a alegria de ter gerado deu à sua mãe uma recrudescência de força e coragem. Mais força, né? Aumentou as forças e coragem. E é com entonação materna que chama todos os homens a agrupar-se em torno dessa criança abençoada, porque presente que deu sua voz retumbante. Em alguns anos vai fazer cair os andaimes do espírito de mentira e, verdade imutável como o próprio Deus, chamar pelo espiritismo todos os homens à sua bandeira. Mas ele só comprará o triunfo ao preço da luta, porque tem inimigos encarniçados que conspiram a sua perda. Esses inimigos são o orgulho, o egoísmo, a cupidez, quer dizer, a ganância, a cobiça, a hipocrisia e o fanatismo. Inimigos todo-poderosos que até então reinaram como senhores e não se deixarão destronar sem resistência. É engraçado que ele não coloca inimigo a pessoa, né? Mas ele coloca como inimigo os sentimentos, os comportamentos. Alguns riem de sua fraqueza, mas outros se assustam com a sua vinda e pressentem a própria ruína. Eis porque procuram fazê-lo perecer, como outrora Herodes buscou fazer perecer Jesus no massacre dos inocentes. E aí tem uma nota para o massacre dos inocentes. Nota da editora, o relato desse acontecimento encontra-se em Mateus, capítulo 2. Esta criança não tem pátria, percorre toda a terra, procurando o povo que há de ser o primeiro a arvorar, a levantar a sua bandeira, e esse povo será o mais poderoso entre os povos, pois tal é a vontade de Deus. Essa é uma mensagem de Massillon. Jean-Baptiste Massillon foi um padre, escritor, teólogo e pregador. Ganhou alta reputação, a gente já falou dele outra vez, porque ele fez o discurso no sepultamento do rei Luís XIV, que era conhecido como o Grande ou Rei Sol, e ele começa dizendo que somente Deus é grande. E ele tem outras obras. E de qual criança ele está falando? Do Espiritismo. Essa criança é o Espiritismo. Nascendo, né? A criança é o Espiritismo. É interessante esses inimigos, o orgulho, o egoísmo, a hipocrisia, o fanatismo, todos inimigos poderosos que não se deixarão destronar sem resistência. Muito bom, sabe? É uma metáfora que ele faz aqui. De forma metafórica mesmo. Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página, dar o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. E assim finalizamos o estudo de hoje e agradecemos ao nosso Senhor Jesus novamente pela oportunidade de encontro, de trabalho e de estudo. E até o nosso próximo encontro, se Deus assim permitir. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo. Visite nosso site em www.eosmanaus.org.
No YouTube, procure o canal EOS Manaus. Participe do nosso grupo no Facebook. No Instagram somos @EOS Manaus. Escute e estude na Rádio Manaus de Estudos Espíritas. Estamos, também, em diversas plataformas de áudio. Procure EOS Manaus, no seu aplicativo preferido. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo.